paz de Deus, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, hoje, agora e eternamente. Que o Cristo se faça presente neste ambiente, nos dando o conforto espiritual que cada mente humana busca. Com o tema, as leis de causa e efeito e as superstições. Quando Jesus entrava em Jerusalém, percebia à distância o clima espiritual que ele iria encontrar. Observava um povo completamente abandonado de si próprio, dominado por governantes que não tinham nenhum entendimento da lei de Deus. Observava uma atmosfera totalmente escura que rodeava aquela cidade. Antes de entrar em Jerusalém, o Cristo, de longe, pede ajuda ao Pai Celestial, porque iria se deparar com várias situações de sofrimentos que ali ele iria encontrar. Cegos abandonados pelos governantes, porque não tinha condições de pagar impostos de nenhuma forma. Pessoas totalmente mutiladas na beira da calçada, que não tinha nenhum conforto. Era uma Jerusalém de sofrimento. Era uma Jerusalém que aguardava agora um Espírito Celestial que iria demonstrar a humildade, a benevolência para com todos os nossos irmãos. Ao se deparar com o portão de Jerusalém, em silêncio e reflexão, Cristo parava e dizia: eu olho para a terra e não vejo um justo sequer. Naquele conforto que passava para os seus seguidores, para o seu apostolado que ali se encontrava, mostrava a todos eles as consequências e as causas das misérias humanas, sendo essas causas atuais e causas de vidas passadas. Em seus ensinamentos, ele declarava que a lei de Deus não passaria nem um jota, nem um tio sequer. Tudo teria que ser cumprido. Nessa questão, observamos perfeitamente que até hoje na Terra, quem manda é o sofrimento. Observamos em toda parte, em alguns instantes, em alguns segundos, lágrimas e pouco sorriso das próprias pessoas. Só que essas causas, nós temos que entender que ela está dentro de cada um de vocês que se encontra aqui. E que muitas vezes as pessoas, elas não querem de maneira nenhuma aceitar a condição em que se encontram. Isso se chama rebeldia interior. Porque cada condição que o Espírito procura, ele tem que colocar em mente que é de sua autoria e de sua responsabilidade toda a causa de sofrimento que ele está causando aos outros, que na verdade vai virar para si próprio. O grande problema da lei de causa e efeito é que esses espíritos, eles não estão acostumados, na verdade, a sofrer, mas estão habituados a fazer com que as pessoas sofram. Quando muitas vezes observa alguém chorando, alguém deprimido, olha e diz: ah, você é fraco. Você é fraco, você está sofrendo porque você quer. Ora, mas o que é a fraqueza na Terra? A fraqueza é simplesmente o limite de todas as forças colocada dentro de um sofrimento? Ou a fraqueza moral que leva muitas pessoas ao sofrimento? Observamos, porém, que toda a fraqueza moral existente dentro de um ser humano vai levar ele a dívidas pesadíssimas perante a justiça divina. No meu pensamento de médica espiritual, eu sempre coloco uma grande questão. Estamos prontos para ser felizes, mas temos que estar prontos também para ser infelizes. Porque na Terra, a felicidade ela é mínima e passageira. E essa felicidade mínima e passageira, pouco vocês aproveitam. Alguns colocam Deus
é a causa do meu sofrimento. Mas se Deus é a causa do seu sofrimento, você acha que Ele, com toda a sua bondade, com toda a sua ternura, com toda a sua evolução espiritual, Ele iria causar danos a você, ou você está causando danos a você mesmo? Vamos fazer uma reflexão agora sobre isso. Se Deus é a causa do seu sofrimento, para mim Ele já não seria Deus, de nenhuma forma. Porque Ele estaria colocando a sua existência sobre obstáculo e dificuldade. E Deus, Ele não quer isso para ninguém. Mas não quer isso para ninguém mesmo. Só que nessa história toda do homem e Deus, sempre Deus sai da desvantagem enorme. Primeiramente porque Deus não pode se defender. Entendeu? E aquela pessoa que está sofrendo aquela causa, ela não quer admitir que o problema está sobre ela. Não quer admitir. Aí é muito mais difícil evoluir. É muito mais difícil haver uma progressão espiritual, porque você está negando todos os atos praticados nessa existência e todas as consequências de existências passadas que você trouxe em vidas anteriores a essa. Aí alguns dizem, mas eu não me lembro. E eu digo sempre aos meus pacientes, o sofrimento é o despertar de algo de errado que você fez. Ou nessa existência, ou em outra existência. Se você não lembra, você tem a intuição. Se você tem a intuição, na verdade, você já lembra dos atos que você praticou os outros. Porque, na verdade, ninguém na Terra é infeliz por acaso. Vamos colocar isso bem claro. Ninguém é infeliz por acaso. Porque se for procurar a causa dessa infelicidade, vamos verificar que, primeiro, não sabe tomar decisões na vida. Segundo, quando toma a decisão errada, a culpa é dos outros. Nunca é do ser humano que tomou a decisão errada. E tem uns que são tão maliciosos nas suas decisões e nas suas expiações, dizem, eu vou pedir o conselho de fulano, porque se eu errar, eu culpo ele. Veja mesmo, eu vou pedir logo. E por que você no alto se assume e resolve as suas coisas sozinho? A gente observamos muito isso, essas características nos filhos com relação aos pais, né? Os filhos, eles devem ter a liberdade de pensar, a liberdade de agir, porque são espíritos livres. E na verdade tem muito filho que tem o hábito de consultar a mamãe, né? Tudo é mamãe, mas tudo é mamãe mesmo. Eu vou fazer isso, vou falar com mamãe. Eu vou fazer isso, eu vou falar com papai. Quando ele acerta, ele nunca volta para agradecer a mãe. Mas quando ele erra, a culpa é da senhora. Está vendo aí? Eu ia fazer do meu modo, mas o que acontece? Fui fazer do seu. Agora me dei mal. Mães, colocam uma coisa em mente. Vocês não são psicólogas de espírito, expiação e prova. Primeiro, espírito, expiação e prova, ele é complicadíssimo, viu? Olha, mãe tenta dar jeito, esposa tenta dar jeito, vó tenta dar jeito, ele morre e não tem jeito. Vamos colocar isso. Porque, na verdade, esses espíritos, eles não querem assumir a responsabilidade dos seus atos. A partir do momento que alguém assume que errou, quer corrigir o erro, ele quer evoluir espiritualmente. Toda uma ajuda de anjo de guarda, de espíritos superiores, está à disposição daquele espírito para ajudá-lo. Mas ele precisa, na verdade, admitir que ele errou. Mas, olha, alguém admitir na Terra que errou é muito raro. Raríssimo, porque isso é um ato de humildade interior que nasce de dentro para fora. E muitos não têm esse ato de humildade de nenhuma forma. Às vezes olha um para o outro e diz, eu errei, mas eu não vou dizer que errei. Eu vou ficar calado. Porque eu errei e eu não vou consertar o meu erro. Isso é orgulho. Na verdade, isso acontece dentro dos matrimônios, dentro de casa, onde o próprio marido chega, muitas vezes ofendeu a esposa, magoou sua própria esposa, não lhe pede desculpa de maneira nenhuma, não quer conversa com a esposa, mas na hora de preparar a janta faz, você pode botar minha janta? Quebrou tudo o orgulho, certo? Então, nós precisamos um dos outros.
Nós temos que pensar dessa maneira, sabe por quê? Porque o mundo hoje em dia, ele está tão violento porque cada um quer expor a sua autoridade. A grande verdade que a gente encontra como espírito, em termos de violência social, é isso. Cada um quer estar certo. Ninguém quer ceder os seus propósitos, de jeito nenhum. Então, se alguém erra dentro da sociedade, de imediato aparece 10 para julgar. Imagine vocês. 10 para julgar aquele erro que tem o mesmo erro daquela pessoa. Então, em vez da gente julgar o erro dos outros, vamos procurar entrar dentro da nossa personalidade e verificar que muita coisa dentro de nós temos que tomar conta. E vamos deixar a vida dos outros de lado. Porque já basta os relatórios de expiações e prova que o Espírito se comprometeu no plano espiritual. A partir do momento que todos estão aqui, sofrendo o drama da doença física, das perseguições espirituais, tudo isso tem uma causa, existências anteriores. Imagine mesmo. Os espíritos que eles encarnam e que de repente entra na consciência dos atos praticados na Terra, quando ele desperta para essa realidade, a primeira coisa que eles pedem à justiça divina é o retorno à matéria. Eu quero voltar. Eu quero voltar para ser mais humilde. Eu quero voltar para ajudar o meu próximo. Eu quero voltar para ser mais amável com os meus familiares e o meu esposo. Todos esses pedidos são feitos por vocês. Então, no projeto reencarnatório, elaborado por espíritos do mesmo nível de Jesus, coloca dentro do palco doméstico o pai, a mãe e as suas dívidas, que são seus filhos. Então, os que estão ali com vocês foram espíritos que foram empurrados ao erro por vocês próprios. Mas, na verdade, o que é que acontece? Aquela família muitas vezes não admite esse fato e diz da seguinte maneira: mas acontece que ele não puxou nem a vovó, nem a vovô. Mas ninguém puxa ninguém, de forma nenhuma. Corpos iguais, espíritos diferentes. Mas muito diferente mesmo. Não espere desses espíritos um conceito genético que puxou a papai e a mamãe, não, viu? Vocês têm a obrigação de educar o espírito. Não é de olhar para o corpo e dizer, parece comigo, só o corpo. Mas só o corpo mesmo. Porque o espírito, ele tem tendências inferiores, trazida de outras regiões onde ele estava, de outros mundos que ele estava encarnados, e agora eles estão de volta para dentro de um lar. O mais interessante, que muita mãe atrapalha nesse processo de evolução. Mãe não pode ser emoção. Mãe tem que ser razão, viu? As mães emoções, olhe, está repleta, viu? É tanta mãe emoção, mas mãe razão, eu vejo poucas. Porque a mãe razão já deixou de existir há muito tempo. Então aquela mãe razão é aquela que não admite o erro do filho, que não passa a mão sobre a sua cabeça, que mostra a ele que ele está errado. Mas o que acontece muitas vezes nisso, que a mãe é emoção, ela atrapalha toda a evolução do filho. Porque em toda situação que o filho cai, ela se acha culpada. Como é que pode um negócio desse? O tempo de trocar as fraldas descartáveis acabou, viu? Passou-se. Agora aquele espírito ele tem que assumir a responsabilidade dele como adulto. E muitas vezes esse processo, a mãe sempre está intervindo. Então esse filho se casa muitas vezes no pensamento dele, ele diz, eu vou me casar porque eu já não aguento mamãe. Não é isso? Depois que ele sai do lar, ele começa a dizer, eu me casei e já não aguento a esposa. O problema está nele, não está na mãe nem na esposa, não. E as mães emoções, sabe o que ela fazem? Ela traz o filho para dentro de casa. E ao trazer o filho para dentro de casa, ela estraga toda uma relação de expiação e prova daquele casal. E ela começa a dizer, meu filhinho, é porque ela não está lhe tratando como eu lhe tratava. Mas como é? Não está lhe tratando como eu lhe tratava. Olha, você tinha tudo nas mãos, até desde uma papa a um copo com água. Você tinha tudo nas mãos. Ela não está fazendo o que eu fazia. Esposa não é mãe. Vamos colocar isso bem claro, esposa não é mãe. O processo do cordão umbilical cortou há muito tempo. Então ele vai ter que enfrentar agora outra realidade
construir uma relação dentro do lar. Mas as mães emoções, olha, é complicado. Essas se metem em tudo, viu? Até na roupa da nora. A coisa é complicada. Então me diga mesmo, quem é que vai suportar? Você já tem expiações e prova. Você já veio com uma carga enorme. Ainda tem outra pessoa para intervir nessa ligação. Isso não pode acontecer, não. De repente, o que acontece? O filho, que estava em expiação e prova com a esposa, de repente passa dentro da casa da mãe, uma semana, um mês, já não começa a suportar a mãe. Certo? Então, a mãe que construiu toda aquela maravilha, que disse que ele estava certo, daqui a pouco ele diz: mamãe, a senhora é pior do que minha esposa, eu vou voltar para ele. Isso não acontece? A senhora é pior do que minha esposa. É melhor aguentar ela do que a senhora. Espírito que não tem definição de decisões. Ele não tem definição. Então ele vai ficar lá, ele vai ficar do lado de cá. E a própria mãe, na verdade, tem que deixar ele à vontade. Não se metam com isso. Vocês estão comprando uma prova que não são de vocês, não. Vocês estão trazendo um problema para dentro de casa, que esse problema não pertence a vocês. Mas olha, a mãe emoção, nunca vi mãe emoção gostar tanto de problema. Entendeu? Porque quando ela não tem nenhum, ela fica procurando. Então essa mãe emoção, ela trava o progresso do espírito que ela colocou no mundo. Entendam bem como ela trava esse progresso. Porque tudo que acontece, ele tem uma dependência enorme de mamãe, de papai. Tudo que acontece, a inteligência dele não funciona. Agora funciona para errar, mas para resolver não. Então isso não é evolução espiritual para o espírito, não. Então aquele espírito que veio dentro de uma expiação e prova com seus pais, ele tem compromisso até os 18 anos com aquele espírito. 18 anos de idade. Se tornou-se a idade da razão. Agora ele responde por ele mesmo. Quando é um caso de necessidade material, tudo bem, as mães podem ajudar, são mães, a família pode ajudar, mas a maioria dos problemas que a gente encontra nisso tudo são problemas de ordem emocionais. Veja mesmo, emocionais. E a mãe contribui para todo esse processo duradouro daquele espírito dele estacionar na sua própria prova. Quando retorna para o mundo espiritual, eu vejo muitas cenas deprimentes. De filhos que olham para a mãe e dizem: eu não evoluí por causa da senhora. Mas por quê? Porque tudo a senhora dizia que eu estava certo e eu estava errado. E a senhora nunca me disse isso. Então o que é que acontece? É melhor a gente lidar com a razão do que com a emoção. Porque a razão mostra os defeitos. Não só mostra as virtudes, não. E o grande problema do estado emocional de muitos pais, de muitas mães, que eles ocultam o defeito dos seus filhos. Isso é uma grande verdade que eu encontro. Desde a infância a gente encontra isso, certo? Então, isso é uma característica de comportamento mental que tem que mudar. Não pode ser assim, não. Mas tem que mudar mesmo. Por que vai ter que mudar? Porque a gente observa, se você pega uma criança já de 0 ano, começa a educar essa criança, começa a conversar com ela, essa criança vai completar seus 7 anos de idade, essa criança vai para um recinto educativo, ser educado, e a mãe vai ter que ter a colaboração com a própria educadora, coisa que as mães emoções não fazem. Faz não, de jeito nenhum. Sabe por quê? Em casa é aquele cuidado, a criança com 7 anos de idade, ela fica atenta para a criança não cair. Ora, a criança começou a engatear, a criança está crescendo. Com 7 anos de idade, está tratando a criança como uma criança ainda que está engateando. Entendeu? Então, acha que todos os cuidados do mundo têm que ser prestados àquele espírito. E, de repente, observa-se que, nesse exato momento, não vê o defeito. Vê os cuidados, mas os defeitos não vê. O grande problema da mãe emoção é esse. Quando a gente verifica que, muitas vezes, pelo lado educativo nas escolas, as professoras sofrem todas as consequências por causa das mães emoções. E como sofrem? Porque tudo que aquela criança de 10 anos faz na escola, ela diz: é mentira, ele não é assim.
está fugindo a uma realidade. Ela sabe que ele é assim. Ela sabe que ele atua assim, mas ela não quer se converter àquela situação da criança. Então, ela foge a uma razão que prejudica toda uma evolução daquele espírito que está ali. Se alguém fez uma queixa sobre o seu filho, pode procurar. Algum problema tem. Mas você nunca aceita aquela queixa sem você antes investigar. Mas na medida em que as pessoas estão se queixando, então vem a mãe protetora. Então ela protege de todos os lados, ela foge à realidade. O espírito usa o lado emocional, às vezes ele chora, entendeu? Se torna sensível demais. É uma característica de um espírito doentio, que muitas vezes, sabe o que acontece? Essa doença ela já está transmitindo para ele, porque ele sabe, tudo que eu falo ele acredita, porque na verdade eu uso a chantagem emocional. Então essa chantagem emocional, ela vai crescer com esse espírito. E se vai crescer com esse espírito, é muito complicado. Vai se tornar uma pessoa totalmente insegura de si própria. Então nós temos que criar uma sociedade em base sólida. Nós não podemos criar uma sociedade insegura. É o que a gente encontra, uma sociedade insegura. Filhos despreparados mesmo para conviver socialmente. Imagine vocês que têm adolescente de 15 anos, de 14 anos de idade, que diz, eu só saio se mamãe sair. Imagine quando a criatura dessa casar, hein? Mas imagine mesmo, totalmente despreparado. Então esse despreparo, a mãe, emoção, ela tem que observar que a culpa é dela. Porque na medida que esse espírito cresce, e de repente essa mãe tenta se afastar dele, entendeu? Vai encontrar um obstáculo enorme. É aí que nasce a superstição. Já não é mais a mãe. Então já vem pela questão da superstição. E muitas histórias de enfermarias espirituais que a gente trabalha, a gente encontra de espírito desencarnado. Imagine vocês o que a gente encontra ali. Existe uma determinada entidade que tinha uma superstição enorme. E a superstição dele era o gato preto. Então, ele internado, já desencarnado, a gente visitava ele na enfermaria espiritual, ele dizia, doutor, eu morri por causa de um gato. Eu disse, o gato lhe arranhou? Ele disse, não. Toda vez que eu vi um gato preto, tenha certeza que alguma coisa ia acontecer. E o que foi que aconteceu com o senhor? O senhor me conta? Vou lhe contar, doutor. Olha, eu bebi muito, mas eu bebi mesmo. Quando eu passei, passou um gato preto na minha frente e eu estava dirigindo. Certo, vá contando sua história. Muito bem. Olha, foi aquele gato preto, se eu visse ele, eu tinha parado e descido do carro. Certo, senhor, vamos fazer uma análise psicológica dessa sua história. Porque, na verdade, essa sua história aí não me convence. Primeiro, quem estava bêbado não era o gato, era o senhor. O senhor que estava bêbado, certo? Segundo, naquele exato momento ali, o senhor, por irresponsabilidade, pegou no volante e foi dirigir. Certo? O senhor não tinha noção nenhuma de direção. De repente, o senhor morreu num acidente de automóvel. Que culpa tem o gato nisso tudo? Me diga mesmo. Não, mas, olha, me diga que culpa tem o gato. O gato não tem culpa nenhuma. O gato é um ser humano, que o senhor, um ser animal, que o senhor está desviando a culpa para o gato, porque não tem que culpar ninguém. O senhor sabia que no seu acidente o senhor matou 2 pessoas também? Veja a sua situação. E ele disse, olha, está vendo que foi o gato? Não foi o gato. Estou dizendo ao senhor que não foi o gato de nenhuma forma. Porque, na verdade, o senhor vai ter que assumir a sua responsabilidade e as mortes que o senhor causou no trânsito. E o senhor quer jogar a responsabilidade para um gato? Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa, o gato é preto, mas a coisa está preta para o senhor, viu? A situação está difícil. O gato está lá na terra, vivendo a vida dele por cima dos telhados, mas sua situação está preta aqui no plano espiritual. Mas está preta mesmo. Encerrou aquele diálogo, entrou as psicólogas espirituais para conversar com esse paciente e mostrar a esse paciente que ele teria que mudar de postura. Ele teria que assumir o ato dele. Então, naquele exato momento, a gente se retira daquela enfermaria 200 e vamos para outra enfermaria com esses tipos de patologia.
E chegamos lá nessa outra enfermaria e encontramos um determinado paciente que ele dizia da seguinte forma: eu não sei por que eu tive que reencarnar na Terra. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, ó. Eu nasci pobre e morri pobre. Se foi, foi. Mas o senhor aprendeu alguma coisa, pelo menos a ser pobre, não foi? Se não aprendi a ser pobre não. Porque eu não estou conformado com isso. Tudo bem. Por que o senhor não está conformado com isso? Só eu sou uma pessoa que eu vou logo dizer assim, olha, eu acredito muito naquilo que os outros dizem. Então o senhor pode dizer o que é que os outros lhe diziam na Terra. Olha, doutora, eu fui enganado. Fui enganado como? Olha, me deram uma espécie de patuá. O que é isso? É uma ave que voa? Ele disse, não, eu vou lhe explicar. Olha, é uma bolsazinha que a gente bota na carteira para chamar dinheiro. Eu morri pobre, fiquei pobre, não arrumei nada com essa bolsa. Eu disse, olha, eu vou lhe explicar a causa da sua pobreza, certo? Esse pato aí que voa, sei lá, o patuá seu aí, e ela ia dizendo, olha, e se eu tivesse ele aqui, a minha sorte seria outra. Eu disse, olha, o senhor não mudou de sorte não, o senhor desencarnou, viu? Se conforme. O senhor está na enfermaria 200, o senhor desencarnou. Não é um patuá que vai mudar essa situação aqui dentro, não, de jeito nenhum. Então, naquele momento, nós começamos a conversar com esse paciente de enfermaria e falamos para ele, quantas vezes na vida o senhor trabalhou? Nenhuma. Mas o senhor queria enricar como? O senhor já ouviu alguém enricar botando um patuá na carteira, meu senhor? O senhor não estudou. O senhor não queria trabalhar de jeito nenhum. O senhor vivia na rua como mendigo, tendo possibilidade de trabalhar, esperando uma riqueza. Como é que pode uma coisa dessa? Agora o senhor vem acusar na terra que o senhor foi enganado? Enganado de jeito nenhum. O que acontece com vocês aqui encarnados é que vocês querem facilitar a expiação e prova de vocês. Entendeu? Olha, se alguém disser que alguém está tirando pecado, faz uma fila infinita. Vai todo mundo para lá. Mas vai todo mundo mesmo. O que vocês querem fazer, na verdade, é se livrar do que vocês praticaram. E quem é que não quer se livrar? Mas se livrar de uma maneira honesta, objetiva. Não é se livrar. Alguém colocou a mão na minha cabeça e tirou todos os meus pecados dessa existência, sim, e as outras. As outras, você vai ter que responder por elas. As outras, você vai ter que vir quantas vezes for possível para responder suas expiações e provas. E, na verdade, o que acontece? Muitos dos espíritos que estão aqui encarnados, ele busca becos, ele busca saída, para ele poder sair do drama que ele criou. Mas cria tudo mesmo. Então, tem uns nas enfermarias, que a gente encontra ele lá, já enfermaria de entidades alcoólicas, que desencarnaram com sérias doenças, todo deformado. Então, a gente verifica aquela situação dele, e ele chega e diz, doutora, se eu tomar um banho de rosa de colônia, eu fico bom. Eu digo, mas é mesmo? Por que isso? Olha, porque aquilo limpa tudo. E por que não limpou a sua bebida quando estava na terra? E o senhor agora está aqui nessa enfermaria como desencarnado. Então veja que o espírito cria a situação dele e ao mesmo tempo ele quer um banho de colônia para tirar ele daquela situação. Então, o que eles têm que fazer, na verdade, é trabalhar o interior. O interior de cada um tem que ser trabalhado. Cada um tem que olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu tenho que mudar. E, na verdade, muitos espíritos desse não mudam de forma nenhuma, nem como desencarnado ele não quer mudar. Então, aí a gente tem que usar com a verdade no plano espiritual. Nós temos que usar com a verdade mesmo. Outras entidades que eu vi, desencarnada, por quê? Traumatismo craniano. Mas por que traumatismo craniano? Esse espírito, ele tinha uma superstição tão grande, que ele dizia da seguinte forma, se eu passar por debaixo de uma escada, eu morro. Veja mesmo. Então, a gente escutando a história dessa entidade de enfermaria, ele chegou e disse, olha, eu não sei o que aconteceu comigo, na verdade. Eu vi que tinha uma escada, mas eu passei de lado da escada e morri. E a gente disse, olha, eu acho que tem alguma coisa de errado, certo? Ele disse, olha, eu jamais passei por debaixo de escada.
Não passei pelo seguinte, porque dá um azar, viu, doutora? Deu tanto azar que eu morri. Tá vendo? Então tá certo. Vamos ver aqui o seu histórico do seu anjo de guarda para saber o que aconteceu com o senhor. E a gente observamos que a conversação do anjo de guarda relatando, tinha a escada e de lado da escada tinha um buraco. O buraco não estava embaixo da escada, de jeito nenhum, certo? Quando ele viu a escada, disse, por debaixo eu não passo, caiu no buraco e morreu. Então, se ele tivesse passado por debaixo da escada, eu disse aí, o senhor estava vivo, criatura. O senhor estava vivo e disse, eu não sabia que escada dava sorte, doutora. Eu disse, olha, se o senhor não sabia, pois, tire essa superstição. Porque colocaram aquela escada ali, no buraco, para mostrar ao senhor que ali tinha um buraco. O senhor passou por onde? O senhor passou por fora da escada e caiu no buraco. A culpa foi sua por o senhor ter desencarnado. Então, essas situações a gente encontra em enfermaria. Encontramos espíritos que se ligam ao corpo e diz da seguinte forma, doutora, olha, eu na Terra, eu tive muito azar na minha vida. Mas por que você teve esse azar? Eu acho que eu tinha reencarnação de Sansão. Reencarnação de Sansão era, toda vez quando eu cortava o cabelo, dava azar. Mas dava azar cortar o cabelo? Dava, doutora. Mas dava tanto azar. Toda vez que eu cortava meu cabelo, acontecia uma coisa comigo. Olha, então a gente começou a observar o que acontecia. Na verdade, toda vez que ele cortava o cabelo, ele se embriagava. Entendeu? Quando ele se embriagava, ele caía, ele sofria acidente, ele sofria tudo. E começamos a conversar com ele e falar, olha, primeiro o senhor aqui no relatório não tem nem descendência do nosso irmão Sansão. Nenhuma ligação. Eu não tenho nenhuma ligação. Primeiro, quando o senhor bebia, o senhor saía pela rua, o senhor caía, e quando o senhor acordava, o povo ia cortar seu cabelo. Certo? Então, o que acontecia com isso? As consequências foram suas. O cabelo não tem nenhuma ligação com isso. A roupa branca não tem nenhuma ligação com isso. A roupa preta, muito menos. A gente encontra muitas entidades com essas características humanas de falar. Quando eu usava preto, eu levava uma topada. Na linguagem nordestina, uma topada. Levava uma topada, era roupa preta. E por que o senhor usava só a roupa preta? Porque eu gostava de preto. O senhor gostava de preto e dava azar e você usava isso? Era, doutora, era isso mesmo. Olha, eu acho que tem alguma coisa de errado, não era roupa preta, não. Na verdade, qual era a sua idade quando estava na Terra? Eu tinha 40 anos de idade. Olha, apresenta aqui no relatório que com essa idade o senhor tinha catarata, o senhor não enxergava a pedra. E o senhor dizia que era a roupa sua, e eu pensava que era a roupa. Não. O senhor precisava de um bom oculista. Não era a roupa. Então, essas mínimas coisas que vocês aqui se ligam, são impressionantes como elas atrapalham do outro lado. Porque tudo isso serve como desculpa. A verdade é essa. Mas como desculpa mesmo. A noiva que escolheu o noivo errado. Enfermaria 250. Essa eu tenho que contar, na verdade. Porque ela sabia que ele era uma pessoa ignorante, possessiva, entendeu? Sabia que era uma pessoa ansiosa e de repente o que é que acontece? No dia do casamento entra esse homem e encontra a noiva toda vestida. Ela diz, vai ser o maior azar da minha vida. Nada vai dar certo. Mas já não estava dando certo sem o vestido de noiva. E com o vestido de noiva ela disse, pronto, agora eu tenho certeza que ele vai beber, já bebia. Que ele vai fumar, já fumava. Que ele vai passar a noite fora e vai me abandonar, já fazia tudo isso quando namorava. Depois que casou, estava tudo ali se cumprindo a profecia e a superstição dela, naquele momento ali. E ela dizia, tá vendo? Olha, tudo que eu disse foi verdade. Sabe por que aconteceu isso? Sabe por que deu azar? Porque ele me viu vestido de noiva. Veja mesmo. Então, as psicólogas espirituais que estavam de lado disse para ela, olha, você cometeu um engano nisso aí. Você sabia quem ele era, entendeu? Na verdade, quando ele lhe viu, você usou essa condição para poder se defender do erro que você estava cometendo.
Você não podia mais voltar atrás, de jeito nenhum. Você já ia entrar na igreja, mas você sabia com quem você ia entrar na igreja. É muitas desculpas que a gente encontra com isso. Muitas vezes as mulheres erram nesse sentido. Porque o pai avisa, a mãe avisa, o vizinho avisa, o próprio menino avisa e ela diz, eu amo ele, e daí? Daí sofre as consequências de tudo isso. Porque essas causas de superstição e causas de expiações e prova, existe uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Porque, na verdade, Jesus e Deus quer que todos vocês sejam felizes. Mas para ser feliz é preciso de uma condição. Tomar decisões certas na vida para o processo de evolução se cumprir. Muita paz para todos. Depois dessas palavras conscientes que nos envolvem perfeitamente no nosso inconsciente, gostaria que a doutora fizesse a prece de encerramento. Maria Santíssima, Mãe do Nordeste, Mãe de todos nós, fazei com que, Maria, as vossas energias positivas caia sobre toda essa região, afastando as inferioridades dos corações perversos dos mundos inferiores. Mãe amor, Mãe ternura, Mãe eterna. Em teu nome, Maria, damos por encerrado mais uma reunião deste ano de 2013. Muita paz para todos.